Eu vou pedir a você que nos fale mais especificamente sobre esses movimentos que você descreveu agora. Bem, os 3 movimentos mais importantes são os seguintes. A vibração, que é um movimento diretamente derivado daquele movimento inicial de acordes, e a intensificação desse impulso que vem dos cotovelos e que mais rápido se transforma nesta vibração para dentro do piano, neste sentido, não para baixo. Como um molejo de todas as juntas dos ombros até as pontas dos dedos. Às vezes, neste movimento, as mãos adquirem este formato, mas sempre maleável. A vibração pode ser utilizada em acordes repetidos, em oitavas. O estudo das sextas de Chopin, Opus 25, número 8, pode ser um bom exemplo. Nós temos a seguir os círculos. Esses movimentos partem da parte superior dos braços e dos cotovelos, como quem amarra uma corda numa parede e a gira assim. Eles conduzem as mãos e os dedos sobre o teclado, podendo ser no sentido anti-horário e no sentido horário. Os dedos devem chegar preferivelmente de forma arredondada e com a ponta no teclado, de forma que a mão possa descrever um círculo que passe pelos pontos oeste, norte, leste e sul, e assim por diante, continuamente em um movimento de ondulações que sempre se renova. Pode-se aqui citar o exemplo do estudo Opus 25, número 1, de Chopin, com círculos no sentido anti-horário.
Aí nós temos a rotação. Ao contrário dos outros dois movimentos, a rotação não parte do cotovelo, mas desta parte do braço, dos bíceps, que giram em torno de seu próprio eixo, assim. O impulso inicial surge do braço alongado, relaxado, que movimenta os bíceps para dentro e para fora. Aqui. O retorno do músculo, quando se joga para cima, a sua posição original resulta no movimento contínuo que determina a rotação do braço. Esse movimento, o pulso deve estar normalmente em posição ligeiramente mais alta do que a mão, ou ao mínimo na mesma posição de que o braço e os cotovelos. O cotovelo possivelmente algo mais alto do que o pulso, fazendo com que todo o braço funcione como um eixo rotativo. Me ocorre agora que no concerto de Brahms, no Ré menor, no primeiro movimento, nós temos uma passagem em oitavas, trinados em oitavas, né?
E é uma passagem tecnicamente bastante difícil. E vê-se pianistas que resolvem esse problema utilizando as duas mãos. Como isso seria resolvido? Com esses movimentos todos que você está nos explicando, tem uma solução mais fácil, torna-se mais acessível tecnicamente? Bem, a rotação permite que não se adote aquela solução mais fácil que é adotada por muitos pianistas, utilizando um trinado em oitavas dessa maneira. Com a rotação nós temos esta possibilidade através da utilização de todo o braço e dos bíceps. Me ocorre mais uma pergunta. A articulação digital, como funciona nessa técnica? Ela pode ser aliada a essa técnica ou não? Ela pode ser aliada a essa técnica e a articulação digital funciona no sentido das mãos que se fecham, assim. E não ao contrário, assim. Deve-se evitá-la normalmente por si só ou separadamente. E é de extrema importância que todos os movimentos na execução permitam com que os dedos fiquem sempre no fundo das teclas, da metade para baixo, como se as pressionassem sem tocar. Isto porque o legato com as mãos é uma parte fundamental de todo esse sistema de execução. Quem tem esse domínio pode tocar naturalmente no legato e staccato. Evita-se fazer o legato com o pedal o tanto quanto possível.
Noel, depois de todas essas explicações, que nos definem uma série de aspectos e possibilidades, eu gostaria de saber de você como iniciar no estudo dessa técnica. Antes de tudo, é importante dizer que esses movimentos podem ser mesclados entre si e que eles permitem adaptações que são pessoais e vão também possibilitar soluções que vão de encontro a cada indivíduo. Mas a melhor maneira de se estudar tudo isso, evidentemente, são as escalas, e que têm importância para a aplicação e compreensão desses movimentos básicos, especialmente para os círculos e para a rotação. Em se iniciando uma escala com a mão direita no sentido ascendente, utiliza-se círculos no sentido horário. Esses círculos podem ser regulares ou irregulares, divididos em dedilhados de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. É uma coisa simples. E isto pode acontecer sem que o polegar tenha qualquer efeito de acento ou alteração rítmica na mesma sequência, dependendo do controle de peso que se tem nesta parte do braço. No retorno, a mão direita se utiliza da rotação, que acontece sempre sobre o polegar, que faz com que o terceiro, ou quarto, ou até mesmo o quinto dedo passem por cima dele, retornando à sua posição com a volta do músculo da parte superior do braço à posição de partida. O princípio inverso acontece na mão esquerda, que sobe com a rotação e desce com os círculos. Dessa forma, os movimentos são idênticos nos dois braços quando esses se desenvolvem no sentido contrário. Quando se toca o acorde fundamental e suas inversões, o movimento circular, mesmo na mão direita, passa a ser no sentido anti-horário e na mão esquerda no sentido horário.
Algumas pessoas costumam dizer que a Hall não utilizava todos esses recursos, que ele era uma pessoa muito mais discreta e que existe muito exagero por parte de alunos seus. Com o passar do tempo, todo esse processo físico e corporal se torna cada vez mais interiorizado e menos perceptível. No entanto, eu gostaria de indicar uma produção que foi feita em videodisc pelo Sr. David DeBall, que é do corpo docente da Juilliard School de Nova York. Chama-se The Golden Age of Piano, a Idade de Ouro do Piano. Há ali, entre várias filmagens interessantes de vários dos grandes artistas desse século, 3 filmagens de Cláudio Arrau. Uma delas, a mais antiga, mostra o mestre com idade em torno de 40 anos, tocando o Rondó Capriccioso, opus 14, de Mendelssohn. É uma filmagem raríssima. São perceptíveis todos os movimentos e a estrutura técnica da qual falamos, demonstrada até com um certo exagero, possivelmente de propósito. Noel, nós conversamos bastante aqui sobre a Hall, sobre sua técnica, os seus alunos, e eu gostaria que você desse a sua opinião sobre os outros pianistas. Há outros grandíssimos pianistas, indubitavelmente, que merecem todo o respeito e admiração. Nós tivemos pianistas como William Kempff, como Vladimir Horowitz, como Gilels, como Arthur Rubinstein, todos à sua maneira grandes artistas. Em particular, eu não fui sempre orientado por Arrau. Eu iniciei com um professor que me ensinou a técnica pianística tradicional, digital, a quem eu muito devo. E foi o meu primeiro professor, Daniel Costa da Silva. Posteriormente, na Alemanha, eu também fui muito auxiliado no sentido de meditar e de pensar sobre tudo isso por uma pessoa que também não fazia parte desta linhagem, um professor da Faculdade de Música Westfalen-Lippe, na Alemanha, se chama Heinz Budde, a quem eu também muito tenho que agradecer. É necessário